Boa tarde, é o programa Eclésia, um espaço informativo que leva até si o essencial da atualidade na Igreja Católica. Bento XVI chegou esta manhã à Alemanha para uma viagem apostólica de 4 dias. O Papa já se encontrou com as autoridades políticas alemãs e, numa Europa em crise, adverte que onde há Deus, há futuro. A certeza do Papa foi afirmada logo no primeiro discurso em solo alemão. A indiferença crescente na sociedade perante a religião pode colocar em risco a convivência entre todas as pessoas. Numa viagem com caráter de visita de Estado, Bento XVI chegava a Berlim para a sua terceira viagem à Alemanha desde que foi eleito Papa em 2005. No aeroporto, o Papa foi recebido pelo presidente alemão, Christian Wulff, e pela chanceler Angela Merkel, para além de outras autoridades civis e religiosas e uma representação de católicos da Alemanha. Depois, no castelo de Bellevue, residência oficial do chefe de Estado alemão, decorreu a cerimónia de boas-vindas, onde o Papa lembrava que a liberdade precisa de uma ligação primordial a uma instância superior e que o facto de haver valores que não são de modo algum manipuláveis é a verdadeira garantia da liberdade. Na primeira visita de Estado de Bento XVI à sua terra natal, o Papa lembrava que não está em solo alemão para perseguir qualquer objetivo político ou económico, como fazem outros homens de Estado, mas para encontrar o povo e falar-lhe de Deus. Para Bento XVI, a convivência bem-sucedida exige uma base vinculativa, como a religião. Caso contrário, cada um vive só para o seu individualismo. O discurso papal assinalou depois a importância da solidariedade. Só usando as próprias forças para o bem dos outros é que cada sujeito pode verdadeiramente realizar-se como pessoa livre, acrescentando que essa é uma certeza válida não só no âmbito privado, mas também na sociedade. Nas palavras que dirigiu ao Papa, Christian Wulff afirmou por diversas vezes que o Papa voltava a casa, recordando a ligação da Alemanha à Igreja Católica e a ação de João Paulo II no processo que levou à reunificação da RFA e da RDA em 1990. Bento XVI falou da história alemã, incluindo as páginas escuras do passado, convidando todos a aprender com elas e a receber estímulos para o presente. Esta é uma deslocação apostólica que assume um forte caráter ecuménico e reforça o diálogo interreligioso. É uma visita a casa, mas também a deslocação pastoral de um Papa ao motor económico da Europa e ao país que neste momento assume na prática a liderança da União Europeia. Bento XVI vai ter uma agenda bem preenchida por estes dias, com encontros marcados com líderes religiosos, mas também com a chanceler alemã. No início da semana, Merkel pediu para que os cristãos se lembrem daquilo que os une e referiu a importância da religião na sua própria vida. Quando o Papa visita a Alemanha, ele visita também o país da Reforma, disse Merkel, ela própria filha de um pastor luterano que cresceu no leste comunista do país. A visita do Papa servirá para lembrar também como a Alemanha e a Europa se encontram marcadas pela fé cristã. E com essa força deveremos seguir fomentando o diálogo entre as religiões, afirmou a chanceler alemã. Estas palavras estão em perfeita sintonia com a vontade do Papa, que, sendo alemão, conhece bem a importância e a urgência do diálogo ecuménico. Mas o entendimento entre católicos e protestantes é apenas uma parte do caminho. Bento XVI quer dialogar também com muçulmanos e judeus, com quem agendou encontros que permitam uma afirmação pública para a importância da religião no ambiente político europeu. Aliás, numa Europa económica e politicamente à deriva, o tema da visita assenta como uma luva. Onde há Deus, há futuro. Há dias, um canal alemão divulgou uma mensagem de Bento XVI onde afirma que não vai à Alemanha fazer turismo religioso ou promover um show, mas promover o desejo de voltar a ver Deus para que os católicos ofereçam ao mundo uma luz de esperança que é a luz que vem de Deus e ajuda a viver. O itinerário da visita levará o Papa até território da antiga RDA, a Urt, 237 km a sul de Berlim, onde se vai encontrar com representantes do Conselho da Igreja Evangélica Alemã no antigo convento dos Agostinhos, ordem religiosa à qual pertenceu Martinho Lutero.
Importante será também a presença do Papa no Bundestag, o Parlamento Federal Alemão. No total, esta visita comporta 6 voos, 12 discursos, 3 homilias, 2 saudações e mais de 2.750 quilómetros percorridos em 84 horas e meia. Provocar a desinstalação é este o primeiro objetivo do programa pastoral da Diocese da Guarda. Dar mais atenção para os que estão a afastar-se do anúncio da Boa Nova é a estratégia que assenta na motivação provocada pela diferença do Evangelho. Alargar o círculo dos que participam na vida da Igreja e aprofundar o encontro de todos com a Palavra de Deus. Dom Manuel Felício convocou o clero e os seus colaboradores mais diretos para a abertura do ano pastoral, lembrando que é preciso ir ao núcleo do crescimento da fé e aprofundar a identidade cristã através da palavra. A pensar nos que vêm sempre, mas principalmente nos que têm com a Igreja uma relação intermitente ou simplesmente indiferente. O Bispo da Guarda falou dos perigos da instalação. O nosso perigo hoje é mantermos-nos instalados. Instalados em quê? Em certos modelos de vida, em certas formas de viver, onde nos sentimos até às vezes mais protegidos, porque é aquilo que recebemos, e nós temos que ter a coragem de arrancar para o diferente, para o novo, porque é um novo que hoje também já se vive na nossa sociedade, é um novo ainda não totalmente identificado, com as linhas ainda à procura de as definir mais, mas é um novo, e nós, em nome da fé, em nome de Deus, em nome de Cristo, e pelo dever que temos de servir a sociedade na procura dos caminhos que satisfazem verdadeiramente as pessoas, nós temos que nos desinstalar. Vencer a barreira da desinstalação é urgente para que a Igreja possa ser na sociedade, tal como ela está hoje, um sinal de diferença. Assim o defende Dom Manuel Felício. Temos que aceitar o desafio do novo. Nós temos que, por força do Evangelho, procurar caminhos não andados para que Jesus e os valores do Evangelho sejam colocados no coração da história, que é essa a nossa obrigação. Nós estamos aqui para no coração da história e na relação com as pessoas, levarmos lá diferenças. Uma sociedade vazia, o saco vazio não se tem de pé, diz o povo. E uma sociedade vazia de valores também não se tem de pé. Então, naturalmente, sente a dificuldade de se manter. E nós estamos convencidos que temos propostas capazes de relançar a esperança na nossa sociedade. Desafiar as pessoas e as comunidades, grupos e estruturas, um desejo que sai reforçado depois do encontro da Pastoral Social, onde Dom Manuel esteve presente e que lança as comunidades paroquiais para a ação social. Falando no encontro da Pastoral Social, de que eu vinha também, onde estive presente, este encontro lançou-nos principalmente também um desafio. É nós, cristãos e comunidades cristãs, fortalecermos a vida comunitária das nossas bases, a vida das nossas comunidades, fortalecê-la. E como é que se fortalece a vida das nossas comunidades? É ajudando as pessoas, motivando as pessoas para intervirem ativamente na definição daqueles caminhos que hão de dar sustentabilidade, mesmo material e económica, aos nossos ambientes. Guarda é uma das dioceses mais marcadas pela desertificação de há muitos anos, agora acentuada com o encerramento de algumas das principais fábricas do distrito. Mudanças económicas e sociais que obrigam as 365 paróquias da diocese a dar novo rumo ao trabalho pastoral. É com menos dinheiro, mas com mais esperança, que o ensino particular e cooperativo parte para o novo ano escolar. Depois de tempos de turbulência que marcaram o último ano letivo, a atual tutela tem vindo a falar de mais autonomia, flexibilidade e liberdade para o sistema de ensino. Para já são declarações de intenções, mas enchem de esperança os responsáveis pelo ensino particular e cooperativo. Este novo Ministro da Educação e a sua equipa já traçou as linhas no qual pretende trabalhar com o ensino particular cooperativo e quais os objetivos que pretende. Nas generalidades estamos de acordo, agora com certeza que vamos ter que sentar, vamos ter que conversar, mas estamos muito esperançados em colocar novamente o ensino particular cooperativo na história do ensino português, no lugar que sempre teve e que merece. Sobretudo existe um clima de diálogo diferente do anterior. Eu tive a oportunidade de estar ainda esta semana no Conselho Nacional de Educação com o Sr. Ministro da Educação. Toda
amanhã e é fácil de perceber que um governo com 2 meses e meio de trabalho não tem possibilidade, senão de abrir as portas do diálogo. Já equaciona com certeza alguns dos dossiês com certo realismo, mas a predisposição é de que tudo aquilo que foi acordado, enfim, de que se fez protocolo até agora, é o princípio de um trabalho que terá necessariamente de continuar. O arranque do novo ano escolar na perspectiva das escolas de ensino particular e cooperativo será tema para o programa 70x7 do próximo domingo. E nesta tarde regressa Dom Manuel Clemente. Pier Giorgio Frassati é o personagem cujo exemplo de vida e santidade motivam a rubrica O Passado do Presente. É a partir da história de vida de Pedro Jorge Frassati que falamos sobre a presença da Igreja junto dos jovens, sobre pastoral juvenil. E como sempre, nesta rubrica com Dom Manuel Clemente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Dom Manuel Clemente. Obrigado por estar uma vez mais connosco. É uma metodologia também muito característica das apresentações de um historiador, não é? Falar dos temas que dizem ao nosso presente a partir de histórias concretas do passado. Mas exatamente, porque o cristianismo o propõe exatamente assim. Ou seja, o cristianismo é uma história contada e recontada, com certeza nos Evangelhos, que falam diretamente de Jesus, mas em todos os séculos, naqueles que reproduzem de algum modo a vida de Jesus e também nessas fases. E este exemplo que nós fomos buscar, enfim, motivados pelas recentes Jornadas Mundiais da Juventude de Pedro Jorge Frassati, é extremamente elucidativo, porque, vamos lá ver, Jesus vive 30 e tal anos, Pedro Jorge Frassati 25 anos incompletos, tinha feito 24 há pouco tempo, e numa curta existência humana está tudo o que é preciso estar para uma vivência evangélica completa e sedutora. Para ser cristão. Para ser cristão e para ser cristão nestas idades. E muito melhor, julgo eu, do que estarmos a falar teoricamente da pastoral juvenil, aliás, haveria pessoas mais competentes do que eu para o fazer, é importante falar de exemplos concretos e testemunhos, como digo, sedutores da vivência evangélica na adolescência e na juventude, como estamos a fazer à volta de Pedro Jorge Frassati, porque o próprio Papa João Paulo II, quando o beatificou há 20 anos disso, chamou-lhe o jovem das 8 bem-aventuranças. Portanto, as bem-aventuranças são a lei nova do Evangelho. E em Pedro Jorge Frassati, elas revelam-se muito bem, e uma por uma, como o Papa João Paulo II o disse, ele mesmo que também foi, na sua juventude, muito sensível ao exemplo de Pedro Jorge Frassati. Portanto, nós vimos na nossa conversa da semana passada como da infância para a adolescência o seu interesse pelas histórias de Jesus e depois a sua concretização prática na caridade já foram muito marcantes e notadas. E hoje vamos à fase, digamos, subsequente, que é a da orientação vocacional profissional. Pedro Jorge é um jovem leigo, não se caminhou para o sacerdócio, nem para a vida religiosa, foi sempre um jovem leigo. E procurou uma profissão, páginas tantas. E já vamos ver também com que pujança laical, mas hoje vamos ver como é que ele equacionou a sua escolha profissional. O que é muito importante nessa fase da adolescência e da juventude. Era há 100 anos, continua a ser, não é? E hoje até com as complicações adicionais que a presente crise nos traz, em que as coisas estão um bocadinho mais problemáticas, porque já não há aquela relação direta escola e curso e profissão, como houve durante algum tempo. Não foi assim muito tempo, mas houve algum tempo e generalizou-se concretamente em Portugal, sobretudo a partir dos anos 60, com a explosão da escolaridade e até da vida universitária, e em que essa ligação entre enfim, o curso e a profissão parecia garantida. Havia uma série de profissões em que não havia se não tirar o curso e imediatamente a profissão estava à espera. Hoje, infelizmente, as coisas não são assim tão diretas, tão imediatas, mas a questão da escolha profissional, da motivação vocacional, e eu estou a ligar propositadamente estes dois adjetivos, profissional e vocacional, põe-se, e é muito bom que se ponha, na fase em que a vida desponta e se vai definindo. Ou seja, e tem de estar ligados, não é? Tem que estar, a adolescência e a juventude
Dizem agora os pós-modernos que aquela pergunta que se fazia, o que é que o menino ou a menina querem ser quando forem grandes, hoje já não se põe, porque a resposta seria: eu não quero ser grande. Porque muito bem, não quer crescer, não quer responsabilidades, etc. Bem, não é bem assim, não é bem assim, porque é normal, é espontâneo que na adolescência e na juventude a pessoa se pergunte sobre o seu futuro, sobre o amanhã, e o que é que vou fazer, e o que é que quer fazer. Mal é quando isso não acontece, não é? Como é que se colocou essa pergunta em Pedro Jorge? Exatamente. Vamos lá então à sugestão que escolhemos para estes programas, que é da vida de Pedro Jorge Frassati, e como é que para ele se pôs, porque é realmente muito interessante. E muito luminosa, ou seja, muito elucidativa. Ele não vai fazer uma escolha escolar tendo em vista uma profissão, que ele, aliás, não exercerá porque morrerá com 24 anos e pouco, mas isso acontece, a pergunta e até a sua decisão em termos de estudos, vai acontecer dentro de um âmbito mais geral, chamaríamos nós existencial e vocacional. Porque desde a sua infância e adolescência, como vimos no programa anterior, a ligação evangélica é muito forte, não apenas na sua ligação, digamos, subjetiva e um pouco especulativa à figura de Jesus, mas prática, na prática do Evangelho, concretamente como caridade, e ele está em Turim. E nós estamos em Turim nas primeiras décadas do século XX. E o que é que acontece em Turim nas primeiras décadas do século XX? Acontece que há muita população operária, acontece que muita gente vem em procura de trabalho, acontece que ali em torno também há atividade mineira, e ele repara que exatamente os mineiros eram os mais mal pagos, eram os mais castigados nessa sua atividade profissional, não só pela dureza dessa profissão, mas também porque, enfim, em termos sociais não eram suficientemente reconhecidos, nem pouco mais ou menos. Portanto, há ali uma enorme afluência operária a Turim, há ali uma classe que é particularmente castigada, que são exatamente os mineiros, e é este tipo de preocupações que o leva à escolha escolar profissional, ou seja, ele começa a sonhar com ser engenheiro de minas, precisamente. Mas é interessante ler mais um trecho da Maria de Lorenzo a este propósito. Escreve no livro sobre Pedro Jorge Frassati: em 1918, Pier Giorgio consegue aprovação na secção de clássicas, depois de ter frequentado num só ano os 2 últimos anos do liceu, inscrevendo-se no mês seguinte, no primeiro ano do curso de Engenharia Industrial Mecânica no Régio Politécnico de Turim, com a intenção de especializar em Engenharia de Minas. De facto, sonha poder trabalhar lado a lado com os mineiros para melhorar as suas condições de vida, dado que, então, era o grupo operário mais explorado. É muito importante isto. Ou seja, como é que nós hoje, também na nossa pastoral juvenil, ou seja, no acompanhamento dos nossos jovens, das nossas comunidades cristãs, nos nossos movimentos, nos nossos grupos juvenis, temos em conta esta totalidade da decisão que não é só profissional, porque é existencial, porque é vocacional. O que acontece em Pedro Jorge é que as suas escolhas, as suas opções, concretamente no campo dos estudos e tendo em vista a profissão, não são feitas apenas por motivos, digamos assim, episódicos, mais ou menos idealistas, no sentido mais despejado do termo, mas são feitas porque ele é sensível àquilo que o rodeia e mesmo sendo filho de pai rico, como nós vimos, isso não o impede de ser muito sensível à situação concreta daqueles que mais eram castigados na sua profissão, como era o caso dos mineiros. E, portanto, é uma escolha vocacional. Nós, quando falamos em vocações, aqui na nossa gíria católica, muitas vezes pensamos logo em vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, enfim, essas vocações mais definidas tradicionalmente na vida da Igreja, e continuam a ser importantíssimas, e que é bom que sejam apresentadas como tais. Mas já em Pedro Jorge, e repito, estamos no princípio do século XX, já em Pedro Jorge, essa escolha escolar, tendo em vista a profissão, é feita vocacionalmente. Ele sente-se chamado, uma vocação quer dizer um chamamento, ele sente-se interiormente, intimamente chamado, religiosamente chamado, porque se trata da sua relação com Deus, como ela passa pelo próximo, ele sente-se chamado a uma profissão que tem a ver com as circunstâncias concretas de uma classe que era particularmente castigada, que era a classe dos mineiros. Isto, repito, é muito interessante. Nós hoje temos que ter muito presente na nossa transmissão da fé e dos valores cristãos aos adolescentes e aos jovens esta densidade vocacional das suas escolhas.
E, aliás, isso também fará com que, no período da adolescência, no período da juventude, no período escolar propriamente dito, mais formal, eles terão, certamente, os seus trabalhos escolares e os seus deveres para cumprir, e desde pequenos, com certeza, mas devem abrir os horizontes. Estes horizontes, digamos, sociais e culturais devem ser abertos. Até porque, como dizia há bocadinho, a nossa relação hoje, escola-profissão, já não é tão direta como foi durante algumas décadas. Também não alarguemos muito o âmbito, não é? Durante algumas décadas. E por isso, toda a habilitação que a pessoa puder ter, que o jovem puder ter em termos humanos, em termos sociais, em termos culturais, é boa. É boa para a sua realização pessoal. E a realização no sentido mais completo, que em termos religiosos também é uma vocação, quer dizer, a pessoa sente-se chamada por Deus a ter uma determinada função na sociedade. Foi muito bonito que isso se verificasse em Pedro Jorge. A pergunta, o que é que queres ser quando fores grande, também tem que juntar aquela, como é que queres exercer? Como é que queres ser e o que é que Deus quer que tu sejas. Lá está, a profissão e a vocação estão, o que é que Deus quer que tu sejas, nessa pergunta. E isso também passa pelos outros, passa pelo empenho eclesial e passa pelo empenho social. Sr. Alcomente, muito obrigado por esta apresentação da vida de Pedro Jorge Frassati, que fazemos nesta rubrica O Passado do Presente, no contexto das Jornadas Mundiais da Juventude. E é assim que chegamos ao fim deste espaço, que pode acompanhar também na internet, em agência.eclesia.pt. Obrigado por ter estado connosco, tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.